Vamos então à primeira semana. Vamos então à primeira semana do PET 4. Ele vai continuar falando sobre frações, comparação de fração, principalmente na reta numérica. Então, para a gente representar fração em reta numérica, é só a gente dividir cada unidade cada espaço entre a unidade, as partes inteiras, pelo denominador da fração, ou se a gente estiver mexendo com o número decimal, por 10. Então, aqui, ó, vamos treinar aqui, colocar esses números. Primeira coisa que eu vou fazer, desenhar a reta. Depois, marcar o zero, a parte inteira, o 1, o 2, o menos 1. E eu só vou marcar isso porque não precisa marcar mais. Agora, eu vou dividir cada intervalo desse em 10 partes iguais. Então, a gente dividindo tudo, a gente já pode começar a colocar. 0,4 eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, está no quarto aqui, né? Então, 0,4 está aqui. 3 meios, eu falei que você tem que dividir o inteiro por 2. Então, é positivo, eu vou dividir para o lado de cá. Então, aqui, ó, no meio aqui, no meio aqui. Então, vou contar 1, 2, 3 meios. Então, aqui vai vir o meu 3 meios. Menos 2 quintos, agora eu venho para o lado de cá. Vou dividir em 5, mas está dividido em 10. Então, é só eu pegar 2, contar de 2 em 2. 1, 2, menos 2 quintos, então vai estar aqui. E 0,75 para o lado positivo. Ah, mas é mais do que 0,7. Se eu contar aqui, 5, 6, o 7 está aqui. Mas ele está entre o 7 e o 8, então eu vou colocar aqui no meio, 0,75. E o menos 0,15 é a mesma coisa, só que para o lado negativo. Ele está entre menos 1 e menos 2. Menos 0,1 e menos 0,2 vai estar aqui no meio. Então, vamos à correção. Então, aqui ele vai falar sobre um amperímetro. O amperímetro, a medida dele é como uma reta numérica. Então, aqui, ó, menos 731,25 está em que lugar? Ele só pode estar para o lado de cá, porque ele é negativo. Então, de cara, eu sei que ele vai estar aqui no intervalo 2, porque o intervalo 7 aqui, ó, ele é um intervalo positivo. Mas eu vou fazer a continha lá, 731 dividido por 25, vou achar 29, alguma coisa. Então, eu sei que ele está aqui no intervalo 2, ficou provado. Agora, 327 dividido por 20, eu vou fazer essa continha. Quando eu faço a continha, eu acho 18, alguma coisa. Então, ele está entre o 10 e o 20, está no intervalo 6. Então, alternativa B. Na 2, ele fala das bandeirinhas e ele quer saber qual desses valores aqui serve para essa bandeirinha com a interrogação. Ela está entre menos 1 e 0,7. Então, aqui, 3 quartos, se você fizer a conta, você vai achar 0,75. É mais do que 0,7. Então, só pode ser o B, 0,5, porque 8 quartos, na realidade, é 2 e 4,7 está bem para frente, né? Na 3, ele fala para você comparar maior e menor. Repara que o bocão, a abertura fica para o lado do maior número e a pontinha para o lado do menor número. Então, 3,5 abaixo de zero é menos 3,5. E 1,3 acima de zero é 1,3 positivo. Então, o negativo sempre vai ser menor que o positivo. Então, 3,5 menor que 1,3. 0,8 abaixo do nível do mar. Então, é 0,8 negativo e 1 também abaixo. Então, agora eu tenho menos 0,8 e menos 1, todos dois negativos. Negativo é como se a gente estivesse devendo. Quanto menos você dever, melhor. Então, o menor equivale ao maior. Então, menos 0,8 é maior que menos 0,1. Agora aqui, saldo positivo de 85 e 20 e saldo positivo de 52 e 20, eu tenho dois números positivos. Aí eu vou ver o maior módulo, a parte dos números mesmo, 85 e 20 é maior que 52 e 10. Saldo negativo de 5 e saldo zero. Então, menos 5, negativo com zero, sempre o negativo vai ser menor. Na 4, ele dá esses dois tubos.
iguais. O tubo T está dividido aqui em 5 partes, ele chega até 3/5. E o tubo M está dividido em 4 partes, ele está preenchido 2/4. Aí ele fala que ele pegou o tubo M e virou aqui no tubo T até completar o tubo T. E ele quer saber quanto ficou aqui. Então, ele tinha 2/4. E quanto que eu tirei desses 2/4? Eu tirei o que faltava aqui, que era 2/5. Então, para mim fazer essa conta, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo entre 4 e 5, que dá 20. Por que eu sei que dá 20? 4 e 5 são primos entre si, então vai ser o produto deles. Então, eu faço 5 vezes 2, 10, 4 vezes 2, 8. 10 menos 8 sobre 4 vezes 5, 20. Então, vai dar 2/20. Não tem essa resposta, porque isso aqui não é uma fração irredutível. Dá para dividir ela em cima e embaixo por 2, e eu acho, então, 1/10. Letra A. Utilize a linguagem simbólica. O produto de menos 2 e mais 0,6. Então, o produto é a multiplicação. Eu vou pegar, quando eu multiplico um número negativo por um número positivo, eu obtenho um número negativo e faço a multiplicação aqui. Fazendo a multiplicação, eu acho, se eu faço a multiplicação como se a vírgula não existisse e conto quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, conto e ponho 0 aí. Então, menos 0,72. Quociente é fração, é divisão. Então, menos 1,2 dividido por 0,6. É o mesmo caso. Sinais diferentes, fica negativo, como na multiplicação. 1,2 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 12 dividido por 6, né? Que é menos 2. A soma. Para somar, como os números são com sinais diferentes, um positivo e outro negativo, eu vou fazer uma subtração, né? Então, vai ficar menos 1,2 mais 0,6. Eu vou fazer a subtração, sempre vírgula debaixo de vírgula, vou achar 0,6. E o sinal, Doroti? O sinal é o sinal do maior módulo, então, menos 0,6. Diferença, o que é diferença? É subtração. Então, eu vou pegar o menos 1,2 e vou subtrair o mais 0,6. Subtrair é somar o oposto. Estão lembrados disso, né? Quando eu somo o oposto, eu estou fazendo menos 1,2 menos 0,6. Então, sinais iguais, eu literalmente somo os dois, não esquece da vírgula debaixo de vírgula, e vou achar menos 1,8. Não tem como eu somar dois negativos e obter uma coisa diferente de negativo. Lá na letra E, menos 2/3 elevado à quarta potência. Então, vou representar lá. Quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, eu elevo o numerador e elevo o denominador a essa potência. Toda potência par, ela vai ficar positiva, porque cada 2, menos vezes menos, não é mais? Então, eu tenho 2 parzinhos, que vai dar mais. Aqui eu vou ficar com ele positivo. Então, isso vai ser 2/4 vezes 3/4. Lembrando que potência 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 fatores 2, 4 fatores 3. E eu vou ter 16/81. Na letra F, produto de 4. Produto é o quê? Multiplicação. 4 não é fração. Então, é como se tivesse 1 debaixo dele. Na fração, positivo vezes negativo vai dar negativo. Eu faço numerador vezes numerador, 4 vezes 1, 4. Denominador, se não tem nada, é 1. Vezes denominador, 16. Vou simplificar isso aqui, porque dá para mim dividir em cima e embaixo por 4, para achar a fração irredutível, menos 1/4. 0,7 elevado ao cubo. Gente, elevar um número decimal, quando eu levo um número decimal, eu posso elevar ele como se ele não tivesse vírgula, contar quantas casas tem e multiplicar pelo expoente. Ou então transformar ele em fração e fazer separado e depois jogar lá. 7 ao cubo é 343. Uma casa elevada ao cubo seriam 3 casas, então 0,343. Menos 5 elevado à quarta potência, é o mesmo caso, é expoente par. Então, o resultado vai ser positivo. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 625.
E assim a gente corrigiu todo o PET, a semana 1 do PET 4. Até a semana que vem.